frente. Vou fazer uma pergunta para o professor. Uma família está lidando com um filho que está com um problema com tentativas de suicídio. Isso é um problema, né? Gravíssimo e triste. Você já lidou assim com situações assim? Já lidei. Felizmente conseguimos reverter, né? Uhum. Porque a gente precisa lembrar do seguinte: o suicídio é uma solução definitiva para um problema passageiro. Perfeito. Que a gente fala assim, porra, mano, o cara se matou lá porque ficou desesperado com a Covid e agora a Covid acabou. E aí? O problema passou, mas aquela solução foi definitiva, não teve o que fazer, né? Então o suicídio, cara, é uma coisa muito triste e a gente sempre precisa lembrar que, assim, quem fica, os pais que ficam de uma pessoa que se suicidou, muitas vezes ainda culturalmente precisam sofrer a pressão. Ah, foi pro inferno porque se suicidou, teu filho tá... Imagina uma pessoa que E perdeu... o trauma da perda Não, nunca vai ser sanado. Nunca. Então, ele quis, às vezes, fugir, ele causou um problema muito maior, né? Tem nome para filho que perde pai, tem nome para marido que perde esposa, para esposa que perde marido, mas não tem nome para pai que perde filho, né? Isso. Cara, e assim, é você inverter a natureza, é o sol nascer de noite. Loucura, né? O negócio não é feito para funcionar desse jeito, Mas né? é uma realidade É. que visita o lar de muitas famílias. Muita. Então, assim, ó, quando acontece, eu vou começar de trás para frente, tá? Perfeito. Quando acontece, eu sei que às vezes a religião ela olha o suicídio como uma coisa, um pecado, e eu acho que a gente, tudo bem, é o dogma, mas assim, falar para um pai que o filho dele cometeu um pecado, que ele tá no inferno, é muito duro, cara. Né? É muito duro você falar isso para um pai Existem coisas que você não precisa falar. e acabou. Não É precisa. isso. Acho que esse pai, essa mãe, ele precisa de um abraço, de um acolhimento. Chorar junto. Ele não precisa sabe? de julgamento, e Chorar tal. junto, porque Né? o pai não tem a ver culpa de uma ação daquela Isso pessoa, e né? outra coisa. Exatamente. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Nós temos casos que nós conhecemos pastores que pregam a palavra de Deus que se suicidaram. Pois é. Pastor se Pastor, suicida. teve de Mauá, que eu conheço, 2 pastores de Mauá se suicidaram. Então, Olha, então, assim, é muito religiosos que triste. pregam que vai Porque pro na inferno. realidade, a situação que a pessoa está vivendo, para ela é tão grave que ela não consegue ter perspectiva de mudança, ao ponto dela falar assim, a solução é só essa. E se você vai Né? pro lado da neurociência, em cima disso que você está falando, sobreviver é uma prioridade do cérebro. Cara, se começar a pegar fogo ali, deixa o fogo ali, pô, o papo tá bom. Isso não acontece. Impossível. A gente vai derrubar uma porta dessa no peito, cara. Vai ver aqueles casos lá assim, o jacaré pegou uma criança, a mãe foi lá e bateu no jacaré, mas como é que bate no jacaré? Num dia normal? Não bate. Adrenalina. Levantou A pessoa carro, tá numa né? coisa tão ali. É. Então, assim, olha como a nossa sobrevivência, a sobrevivência dos filhos, a sobrevivência das pessoas, ela tá acima. O suicídio, ela consegue passar por tudo isso e fazer a pessoa tentar contra ela mesma. É muito O grave. nível, né? Não, é um nível de desespero que quem julga nunca chegou perto para saber, Não faz ideia. né? Então isso a gente está falando dos casos que já aconteceram. Então, por favor, não julgue um E pai ou como uma mãe. ajuda uma Então, pessoa a sair disso? A pergunta é, qual é o procedimento que um pai e uma mãe precisa ter quando ele identifica um filho com esse problema? Isso. Então a gente Vamos lá. precisa lembrar o seguinte. Quando a gente assiste um vídeo aqui, vocês estão assistindo nosso podcast no YouTube, né? Está sendo transmitido no YouTube. Ao vivo. Quando você dá o play no minuto 0 lá, você dá o play, vai acontecer um monte de processos que vai chegar numa conclusão final. Então, quando a gente for fechar aqui, a gente fala, então, hoje nós concluímos isso, a gente aprendeu isso, tá. É uma conclusão. Se eu vou lá na conclusão e assisto os últimos 10 segundos, as pessoas vão assistir e não vão entender muita coisa. Porque tem toda uma construção, um contexto até chegar História. naquela conclusão. Então imagina que uma pessoa que está num processo de tentativa de suicídio ou de pensamento suicida, ela deu um play lá atrás. Há uma causa, há um acontecimento. O que é muito comum, tá, acontecer em famílias que
que tem esse tipo de problema e que, felizmente, ainda não aconteceu e pode ser revertido. O adolescente está sofrendo um bullying, mas ele conta pro pai, o pai fala que ele é frouxo. Fala pra mãe, a mãe fala: você tem escola, você tem tênis, você tem... Não te falta nada. Não te falta nada? E quer se matar? Que bobeira é essa agora? Ou que é um pecado? Ou... Minimiza o problema. Minimiza. Vou abrir um parênteses muito rápido. Um adolescente de 14 anos está namorando, termina o namoro. A menina ali termina o namoro. E aí você fala assim: namorinho de 14, isso é bobeira. Pra gente que... A gente olha assim e fala: se você soubesse o tanto de rolo que ele vai passar na vida... A gente esqueceu que a gente Só que teve pra 14 aquela anos, pessoa, o namoro de novo acabou. É o fim do Saiu mundo. uma espinha no nariz sexta-feira à noite para um adolescente. Acabou, não tem mais por que viver. Acabou. Não é verdade? Porque ainda o cérebro está imaturo e tal. Então, para a pessoa que está com pensamento suicida, com tentativa de suicídio, é o seguinte. Primeira coisa, entender de onde está vindo. Porque não é natural uma pessoa querer se matar. Não é natural. Está acontecendo algum processo. Como que a gente acessa esse adolescente? Através do afeto, através do carinho, através do tipo, seja lá o que for que você tem, você pode me contar. Por isso que eu falo às vezes os pais me falam assim: William, eu devo ser devo ser amigo do meu filho? Eu falo: o melhor. Porque fala assim: eu não vou ser amigo do meu filho, porque meu filho vai brigar comigo. Eu falo: mas que tipo de amizade é essa? Amigo é aquele que eu chego assim: ô Fábio, eu queria contar uma coisa pra você, Michel, eu queria contar uma coisa pra você, e eu vou contar a maior atrocidade de todas. Você vai me acolher, depois você pode me dar disciplina. Tipo, meu irmão, tá vacilando nisso aqui. Mas qual que é a primeira atitude de um amigo de verdade? É contar. E o adolescente, você pode ter certeza de uma coisa, ele vai contar pra alguém. Ele pode contar pra um traficante, que vai usar aquilo para enfiar droga nele. Ele pode contar para outro adolescente que não sabe de nada. Eu ia soltar um palavrão aqui, quase que eu solto. Que não sabe de nada. Que por melhor que a intenção do amiguinho de 14, não sabe nada. Como é que vai orientar? Perfeito. Ele pode contar para alguém que vai usar aquilo contra ele. Então, quando o teu filho tiver um problema, ele fala assim: não há ninguém neste mundo mais preparado que o meu pai ou que a minha mãe para eu contar isso. Então, só dando esse amparo, a gente vai conseguir conquistar a confiança dele. Isso, que um adolescente conte porque não deve ser fácil para um pai ouvir que o filho quer se suicidar. Mas ele tem que falar assim: tá certo. Por quê, né? Vamos conversar por quê? Vamos entender por quê? É igual às vezes a gente fala assim: seu filho chega de uma festa, aí fala para você assim: pai, eu fui numa festa, tinha droga, barará, barará, esse barará já não vai mais ser ouvido. Acabou. Como é que é? Droga? Cata o chinelo e droga. E ele tá só contando que teve droga. E aí ele fala assim: pô, eu vi que usaram droga, saí fora e vim pra casa, porque não é um lugar bom de eu estar. Não, mas depois do droga, não escuta mais. Quando um aluno fala pra mim que provou maconha, a minha vontade é falar: ô burro! Fica idiota ficar fumando essa merda. A minha vontade é falar isso. Mas eu tenho que falar: como é que foi? E aí a sensação? Falei, gostoso? Barato. Porque é gostoso, né? Droga vicia porque é gostoso. Já viu alguém viciar em carpir terreno no sol? Carpir um lote, descarregar um caminhão de cimento no sol. Isso aí ninguém vicia. Não vicia. Vicia na droga, no álcool. Porque é bom mesmo. Porque é bom, a sensação é boa. É boa. Só que aí eu falo pra ele: o dia que você experimentar e sentir a sensação boa, aí que começa o perigo. Aí que eu quero que você lembre de mim. Então eu vejo que para os pais que estão nos assistindo, estou abrindo aqui uns parênteses, mas para falar de suicídio, assim, esse adolescente ele precisa de cuidado. E aí quando a gente fala de cuidado, a gente fala de cuidado da sociedade. Trazer a conversa para um líder religioso, sem julgar. Agora imagina assim, um adolescente que fala assim: eu vou lá, o pastor vai rir de mim, vai falar que eu estou pecando, vai falar que não sei o que está errado, sério, se eu vou no pastor, eu sei que eu vou tomar um monte de dedo na cara, pra que eu vou lá? Não vai. E eu não tô falando assim: que bonitinho, quer suicidar. Claro que não. É pôr a disciplina, mas com inteligência. Porque o adolescente não ouve, o adolescente sente. Então se eu chego pra ele, acolho, escuto e tal. Mesmo porque, professor, se eu como pastor ouvir
que alguém quer se matar e eu não tomar a providência adequada para ajudar, Isso. e essa pessoa se matar e descobrir amanhã ou depois que eu fiquei sabendo e não fiz nada, eu posso ser indiciado. Isso. E a Entendeu? culpa? Olha como que isso E é a perigoso. E a culpa também, né? Eu vou falar, eu vou Não, fazer isso uma. aqui são vários problemas Sim, que pode assunto é tão desencadear importante daí que pra frente. Nas 7 cidades do ABC, Mauá é campeão. Então Mauá De vai suicídio? de suicídio, Nossa, eu não infelizmente. sabia disso, cara. Infelizmente. É engraçado. Triste, cara. Então vai ser Professor, forte o que nós estamos passando É, hoje para Mauá. engraçado que parece que é proibido falar sobre a quantidade de pessoas que se suicidam no É, Brasil, porque né? teórica. Cara, eu. Faz sentido isso? É verdade não, isso? Não, total. É verdade. É verdade. Mas eu não sei se isso Que a é gente bom. ouve falar, né? Mas eu não sei se isso é bom. É. Porque às vezes a gente ouve assim, fulano morreu, as causas são desconhecidas, a família... Porque muitas vezes dá a entender uma linha teórica que diz o seguinte, um artista cometeu suicídio, Tá. o Como ele é jovem referencial, pode modelo, cometer suicídio. Mas eu não sei até que ponto a gente não deve escancarar o negócio e falar assim, sério mesmo? O problema existe. O cara morreu e tal. tratar. E assim, as pessoas, às vezes, um menino que tenta o suicídio, ele acha que ele vai causar um caos, que vão parar. Cara, é o seguinte, o cara pulou do viaduto ali e morreu. Sabe o que os carros vão fazer? Desviar pela rua de cima e continuar a vida. Quem vai chorar? A mãe, o pai, um amigo. Que lógico. com uma Justamente data... as pessoas que ele não queria ver sofrendo, Isso, eles né? vão ver ela sofrendo. Exatamente isso. Então eu digo assim, eu vou fazer uma pergunta para vocês entenderem onde que eu quero chegar. Perfeito. Imagina um usuário de droga, daquele todo errado, cachaceiro, noia, tudo que você pensar na lista de pecado, o cara já Bagunçado. cometeu. Certo? Esse cara chega na porta de uma igreja. Como que a igreja atende ele? De braços abertos. Acolhe. Acolhe. Por isso que Abraça, igreja tem um fator social importantíssimo no contexto. E veja bem, tá? É um cara da ciência que tá falando isso. Mas a igreja ela tem um conceito importantíssimo. Por quê? Porque quando o cara chega todo cagado lá, ele não é julgado, ele é acolhido. Uhum. Então por que a gente acha... Por que é só ir lá sei lá, num centro de acolhimento de usuário de droga, ou ir na polícia, ou ir não sei o quê. Mas ninguém sabe por quê? Porque toda vez que ele vai nesses lugares, pisa. É uma burocracia. Eu já trabalhei no centro pobre. Pisa. A burocracia Pisa. é muito grande. Né? Então, assim, a pessoa que está trabalhando lá, ela tem o igreja- melhor conceito, ela tem o melhor amor do mundo. Só que a burocracia estatal, tudo, a família às vezes está batendo. Aí o cara chega na igreja, ele para de usar. E aí eu vou trazer um estudo, assim, um conceito científico. Por que ele para de usar? Porque ele passa a fazer parte de um ambiente que ninguém usa droga, que ninguém bebe, que as pessoas se confraternizam. Se diverte de É, outra maneira. é apresentado para ele uma outra perspectiva de vida, né, Isso. professor? Então, assim, eu Outra quero perspectiva. acreditar que ninguém vai se suicidar do nada. Tá Eu tô aqui, minha vida, eu vou lá tentar suicídio. Cara, isso não faz sentido. Faz sentido. Então, quando a pessoa faz. E eu tô falando assim, o cara do último grau da coisa errada. A igreja acolhe. E às vezes o menino que tá ali falando do suicídio, tem gente que vai. O filho do fulano é suicida. É pecado. Mas peraí. A gente precisa acolher essa. Se eu estiver falando besteira aqui, por favor, vocês, Não. como líderes religiosos, a gente precisa falar assim, cara, Muita a coisa. gente tem que acolher. Professor, muita coisa dentro da igreja mudou dos 20 anos para cá. Muita coisa mudou. Uhum. Muita coisa que a gente achava que era só espiritual, a gente sabe hoje que não A é. gente entendeu, Perfeito, né? perfeito. Né? A pessoa convulsionava antigamente na igreja, a gente achava que era possessão demoníaca. Hoje a gente sabe que não é possessão demoníaca. A pessoa está passando por um problema O neurológico. próprio Augusto Que Cury se precisa- converteu Exatamente. estudando a vida de Jesus e viu o tanto de psicologia que Exatamente. Jesus Então a usava, igreja né? mudou muito, tá? A igreja mudou muito, não tá mais como era. Mas ainda existem pessoas que tem essas questões aí que precisa melhorar, né, pessoal? Isso. Então, quando a gente entende assim, qual que é o papel do migrante. Vamos parar para pensar. Quanto polícia, droga, tráfico, gente presa, assassinato, as igrejas não estão tirando de acontecer. Eu trabalhei com um cara
assassinato nas costas, BO, velho, de todos os tamanhos. E aí ele falou uma coisa pra mim assim, ó. A única coisa que me breca, porque eu tenho vontade de enfiar um cano na cinta e fazer coisa errada. A única coisa que me breca é saber que tem um Deus me olhando. Que vai me julgar amanhã, que eu vou ter que prestar contas. Aí eu chego lá e falo, não, isso aí é bobeira. Ó, você quer ver? Imagina um mundo sem pastor. Ou sem igreja. Uhum. Pronto. Então, Vamos é o que eu analisar falo. por esse Quanto- lado. A lei da Bíblia Imagina. milenar, ela que rege. Isso. Né, E quanta as gente nações. que tá acolhida, Ou sem padre, né? o líder religioso de O líder qualquer religião. religioso, sim. O rabino, o sheik. Sim. Eu vejo por quê? Porque tem muita gente, e aí olha como o ambiente, a gente estava falando aqui, a pessoa nasce ou tal. Quando ela está no ambiente da igreja, ela anda com a família. Ela vai na festa, ela é acolhida. Ela não precisa beber, ela não precisa usar droga, ela não precisa nada. Cara, ele fala assim, pra que usar droga? Se eu tô sendo acolhido nesse ambiente aqui. Olha que coisa bonita. Né? Quantas crianças no dia da Páscoa ganham um ovo de Páscoa e um presente no Natal porque uma igreja foi lá e juntou e fez uma campanha e Perfeitamente. etc. Né? É isso aí.